E aí, pessoal, tudo sussa. Preparados para mais um Deep Dive com a gente. Hoje o papo vai ser, digamos, bem eclético. A gente pegou um punhado de fontes, tipo, bem variadas. Notícias, artigos, uns posts de redes sociais. Uma mistureba mesmo. E a missão de hoje? Destilar tudo isso, tirar a essência. E ver se a gente consegue, sei lá, juntar as peças. Encontrar conexões, sabe? Fazer aqueles links que ninguém esperava. Exatamente. Tipo, a gente vai começar lá no espaço sideral. Falando de colisão de buracos negros. Mas também vou dar um rolê por aqui, pela Terra mesmo. Tem um papo sobre riqueza, sobre se grana realmente traz felicidade. E tem até uma estatística curiosa, que chocou o mundo. O Brasil tá no topo do ranking de um hábito bem específico. A gente também vai desmascarar uma fake news sobre frutas e vitamina D. E vamos ter aquela conversa de sempre. Cachorro, ter ou não ter, essa é a questão. Ainda tem um caso meio tenso de uma igreja aqui em Goiânia. Teve um acidente durante a instalação de painéis solares. E para finalizar, a gente vai abrir o coração. Uma conversa honesta sobre fidelidade. Então, bora começar essa viagem. Apertem os cintos. Primeira parada, preparem-se para uma viagem intergaláctica. Vamos falar de buracos negros. Esses monstros do espaço que, tipo, engolem tudo. Até a luz. Mas o que acontece quando dois deles resolvem, sei lá, se encontrar? É um evento, assim, catastrófico. Numa escala que a gente nem consegue imaginar. Tipo, o fim do mundo em escala cósmica. Mais ou menos isso. Imagine dois buracos negros gigantescos se aproximando. Já tô sentindo o drama. A gravidade deles começa a interagir, sabe? Eles começam a orbitar um ao redor do outro. Tipo uma dança? Uma dança mortal. Yeah. E conforme eles giram nessa dança, vai ficando cada vez mais rápida. Tipo um caroço desgovernado. E essa espiral pode durar, tipo, bilhões de anos. Bilhões? A gente tá falando de escalas de tempo cósmicas. Caramba. Mas e aí o que acontece durante essa dança? Tem algum sinal? Tem sim. Yeah. Conforme eles se movem, eles distorcem o espaço-tempo ao redor. Tipo, amassando tudo. Isso. E essa distorção gera ondas, as famosas ondas gravitacionais. Já ouvi falar. E essas ondas viajam pelo universo na velocidade da luz. Levando a notícia do caos que tá por vir. Exatamente. E essa perda de energia pelas ondas gravitacionais faz com que eles se aproximem cada vez mais. O inevitável se aproximando. Inevitável e espetacular. E aí, chega o momento do impacto. Sim, a grande colisão. E como é esse momento? É, na verdade, muito rápido. Uma fração de segundo. Tipo, piscou, perdeu. Basicamente. Quando eles estão a uma distância muito pequena. Pequena tipo? Uns poucos quilômetros. Só. Para buracos negros, isso é perto. Em escala cósmica, é como se estivessem se esfregando. Nossa. E aí, bum, os horizontes de eventos, que são as bordas dos buracos negros, se fundem. E forma? Um único buraco negro, só que muito maior. Tipo, a soma dos dois. Quase isso. Mas tem um detalhe importante. Qual? Uma parte da massa original, tipo uns 1% a 70%, é convertida em pura energia. Peraí, massa virando energia. Lembra da famosa equação de Einstein, Maslow? Tá. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Exatamente. E a gente está falando da velocidade da luz, que é absurdamente grande. Então, mesmo uma pequena porcentagem de massa... gera uma quantidade monstruosa de energia. Tipo, quanto de energia? Pra ter uma ideia, em 2015, o Observatório LIGO detectou a primeira colisão de buracos negros. É um observatório que detecta essas ondas gravitacionais. E naquela colisão, a energia liberada foi equivalente a 3 vezes a massa do Sol. 3 vezes a massa do Sol. E essa energia, em um único instante, foi maior que a luz de todas as estrelas do universo visível juntas. Cara, que explosão. Literalmente. Um evento de uma magnitude inimaginável. E essa colisão a gente consegue ver, tipo, no céu. Não, a gente não veria nada diretamente. Por causa da luz? Isso. Buracos negros engolem tudo, inclusive a luz. Faz sentido. Mas então, como a gente sabe que eles colidem? A gente detecta as ondas gravitacionais. Com LIGO? Sim. E se a colisão fosse muito perto da Terra, a gente poderia sentir os efeitos. Tipo um terremoto cósmico. Mas seria um tremor muito sutil, quase imperceptível. Ufa, ainda bem. Mas se a colisão envolvesse um buraco negro supermassivo... Tipo, aqueles que ficam no centro das galáxias. Isso. Aí a coisa seria diferente. Por quê? A distorção gravitacional seria tão intensa que a gente veria a luz das estrelas sendo distorcida. Tipo uma lente de aumento cósmico. Isso. E o impacto na matéria ao redor, tipo gás e poeira, poderia gerar explosões gigantescas. Radiação para todo lado. E a gente poderia detectar essa radiação aqui na Terra. Bom, calma lá. Essas colisões, elas têm algum impacto no universo?
Tipo, além da explosão. Com certeza. O buraco negro resultante, ele herda características dos seus pais. Tipo, a massa e a rotação. Sim. E essas colisões de buracos negros supermassivos, que acontecem quando galáxias se fundem, elas influenciam na evolução das galáxias. Tipo, mudam a estrutura delas. Isso. Afetam a formação de novas estrelas. A dinâmica da galáxia é um processo bem complexo. A gente está falando de eventos que moldam o universo, né? Exatamente. Uma verdadeira sinfonia silenciosa. Sinfonia silenciosa. É, porque a gente não ouve a colisão, mas sente as ondas gravitacionais. Tipo, sentir a vibração da música. Mais ou menos isso. Que loucura. É, o universo é cheio de mistérios e maravilhas. Bom, saindo um pouco do espaço e voltando para a Terra, a gente se deparou com um artigo que faz a gente repensar umas coisas. Ah, sim. Aquele sobre riqueza e felicidade, né? É. O texto do Marcelo Toledo, ele traz uma visão bem diferente. Ele meio que questiona se acumular bens materiais é realmente o caminho para a felicidade. Sério. Ele argumenta que quando a gente enfrenta dificuldades, tipo, quando a gente precisa lutar por alguma coisa, a gente cresce e evolui. Isso. Ele diz que a dor, o desconforto, eles meio que nos impulsionam para frente. Interessante, tipo, a gente precisa da dificuldade para se desenvolver. É mais ou menos isso. Aí ele fala do rico, que teoricamente já tem tudo, né? E qual o problema disso? Ele diz que o rico, tendo tudo, pode perder a motivação. Tipo, não precisa mais se esforçar. Exato. E aí a vida fica sem graça, sem desafio. E o que perde o tempero. Sem a necessidade de lutar, a pessoa pode meio que estagnar. E aí ele fala da autenticidade das relações, né? Ele levanta a questão de que é difícil saber quem está do seu lado por interesse ou por amizade verdadeira. Puxa, isso é real. Quando você tem muita grana, as pessoas te tratam diferente. E te bajulam, concordam com tudo que você fala. Criou uma bolha, uma realidade falsa. Aí a pessoa perde a noção, né? Não consegue mais se autoavaliar, reconhecer os próprios erros. E ele usa uma imagem bem forte. De alguém que, mesmo mostrando sinais de decadência, continua sendo elogiado. Tipo, o rei que tá nu e ninguém tem coragem de falar. É uma ilusão coletiva. E aí ele faz aquela pergunta, mas era isso. Tipo, a pessoa chega no topo, com dinheiro, bens materiais, tudo. Mas se sente vazio. Exatamente. Falta alguma coisa. E o pior, ele fala que dinheiro não compra essa coisa que tá faltando. Geralmente é algo mais profundo, né? Tipo, propósito de vida, autoconhecimento. Não tá dizendo que ser dinheiro é ruim. Mas que ele não é a resposta pra tudo. É só uma ferramenta. Um meio pra alcançar algo e não um fim em si. A gente tem que ter cuidado para não deixar o dinheiro nos controlar, né? Total. A ambição é importante, mas ela tem que ter um propósito. E aí ele termina com uma pergunta que me deixou pensando por um bom tempo. Se você perdesse todo o seu dinheiro amanhã, o que sobraria de você? É o que realmente te define. Seus valores, suas habilidades, seus relacionamentos. É um bom exercício de autoconhecimento. Mudando completamente de assunto, a gente se deparou com uma estatística curiosa. Ah, sim. Aquela sobre os banhos, né? Preparem-se para um choque. O Brasil é o país onde as pessoas mais tomam banho no mundo. Sério. Juro. A média é de 14 banhos por semana. 14. Isso dá quase 2 banhos por dia. Exatamente. Incrível, né? É muita água. Mas faz sentido, né? O clima tropical, o calor. A gente precisa se refrescar. E tem a questão cultural também. A gente valoriza muito a higiene, tá sempre cheiroso, limpinho. O banho faz parte da nossa rotina. Tipo um ritual sagrado. Mas e os outros países? Será que eles também são tão chegados num banho? Bom, na outro ponto do ranking, a gente tem a China e o Reino Unido. E como é por lá? Na China, a média é de 3 a 4 banhos por semana. Nossa, bem menos que aqui. O clima é mais frio em algumas regiões e a cultura também influencia. No Reino Unido também não é muito diferente, né? Por lá, a média é de uns 6 banhos por semana. Clima mais ameno, talvez. E a rotina também é diferente. E quais outros países são viciados em banho, além do Brasil? A Colômbia tá ali coladinha na gente. Faz sentido, né? Clima parecido. A Austrália também entra na lista. Lá também é quente pra caramba. E tem o México, a Espanha, o Japão. Japão, sério. Eles são bem preocupados com higiene. França e Estados Unidos também estão no time dos banhos frequentes. Interessante. E quem mais está na turma dos menos banhistas? A Rússia, por exemplo. Lá o clima é bem frio, né? E eles têm aquela tradição dos banhos semanais na banha, na sauna vapor. Ah, entendi. A Índia também tem uma média baixa de banhos. Mesmo sendo quente em algumas partes. Mas o acesso à água é limitado em algumas regiões e a cultura também influencia. E a Alemanha? Também está na lista dos que menos tomam banho.
Clima temperado, talvez. Pode ser. Mas enfim, o Brasil é o campeão indiscutível dos banhos. Acho que isso diz muito sobre a gente. Com certeza. E por falar em hábitos, vamos desmistificar uma crença bem comum. Qual? Muita gente associa frutas com vitamina D. Entendi. Mas será que isso é verdade? Alguma fruta é rica em vitamina D. Entendi. Mas a resposta é não. Frutas não são fontes significativas de vitamina D. Nenhuma. A vitamina D, ela é produzida pelo nosso corpo quando a pele é exposta ao sol. Ou então a gente obtém ela através de alimentos de origem animal, como peixes gordurosos, gema de ovo. Tipo salmão, atum. Isso. E também tem alimentos fortificados com vitamina D. Tipo leite, iogurte. Exato, mas frutas, infelizmente, não entram nessa lista. Aquela ideia de que comer muita fruta garante uma boa dose de vitamina D é furada. Totalmente furada. Mas e os cogumelos? Já ouvi falar que eles são ricos em vitamina D. Sim, mas tem um detalhe. Os cogumelos, eles produzem vitamina D quando são expostos ao sol. Entendi. Mas tecnicamente eles não são frutas. São fungos, né? Isso. E o abacate, ele não é super nutritivo. Sim, o abacate é rico em gorduras saudáveis. E isso ajuda na absorção da vitamina D. Exatamente. Mas ele não contém a vitamina em si. Ele só dá uma mãozinha para absorver de outras fontes. Isso. E aqueles sucos de laranja fortificados com vitamina D. Nesses casos, a vitamina D é adicionada artificialmente durante o processo de produção. Tá. Não é natural da laranja. Então, para ter vitamina D de verdade, o melhor é pegar um solzinho e comer alimentos ricos nela, tipo salmão. Exatamente. Tomar sol com cuidado, usar protetor solar e ter uma alimentação balanceada. Legal. Falando de balancear, vamos agora para um tema que divide opiniões. Ter ou não ter um cachorro? Essa questão... É uma decisão que envolve muita coisa, né? Com certeza, tem os prós, os contras. Vamos começar pelos prós. Bora lá. Ter um cachorro é ter um companheiro pra vida. Um amigo de 4 patas. Leal, amoroso, sempre feliz em te ver. E isso faz bem para a saúde, né? Muito. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que donos de pets têm menos cortisol, o hormônio do estresse. É tipo um antidepressivo natural. E a American Heart Association descobriu que donos de cães caminham mais. Faz sentido, né? Tem que levar o bichinho para passear. E isso é ótimo para a saúde cardiovascular. Além de trazer mais alegria para casa, né? Com certeza. Um cachorro te obriga a criar uma rotina, te tira do sofá. E ainda te dá mais segurança, né? Bate para qualquer barulho suspeito. E facilita a interação social. Tipo, puxar assunto no parque. Isso. Um estudo no Reino Unido mostrou que donos de cães têm mais facilidade em fazer amigos. Nossa, que legal. Mas e os contras? Bom, o primeiro ponto é o custo. Cachorro, da gás... Ação, veterinário, vacinas, remédios. Sem falar nos imprevistos, né? E ter o tempo que você precisa dedicar. Passeios, brincadeiras, adestramento. É. Não é só chegar em casa e dar um oi pro bichinho. E se você mora em apartamento, precisa ver se é permitido ter animais. E tem a questão das alergias, né? Muita gente tem alergia a pelo de cachorro. E a gente não pode esquecer do lado emocional. Tipo a perda. Um cachorro vive em média 10 a 15 anos e a despedida é sempre difícil. A gente cria um laço muito forte com eles. E tem a fase de adaptação do animal. Principalmente se for filhote, né? É preciso ter paciência, ensinar tudo. É uma decisão que precisa ser bem pensada. Com certeza. Mas uma coisa é certa, o brasileiro ama cachorro. O IBGE mostra que o Brasil tem uma das maiores populações de cães domésticos do mundo. Então fica a pergunta. Ter ou não ter um cachorro? Você pode responder. Agora, vamos mergulhar no mistério da nossa própria mente. Por que a gente não se lembra de quando era bebê? A famosa amnésia infantil. Um enigma que intriga os cientistas há anos. Mas um estudo recente da Universidade de Yale trouxe algumas pistas. Que legal. E o que eles descobriram? Eles viram que o hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória, já está ativo em bebês com mais de 12 meses. Ou seja, eles formam memórias. Sim, mas essas memórias se tornam inacessíveis com o tempo. Tipo, elas estão lá, mas a gente não consegue acessar. É mais ou menos isso? E por que isso acontece? Uma das teorias é que o rápido desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida meio que apaga essas memórias. Tipo, formata o HD. Isso. E tem a questão da linguagem. Como assim? Os bebês ainda não falam, então eles não conseguem criar narrativas para fixar as memórias. Sem as palavras para ancorar as lembranças, elas se perdem. Exato. Mas o estudo também sugere que essas memórias podem estar escondidas, não apagadas. Eles estão fazendo experimentos com vídeos de bebês. Para ver se as crianças reconhecem a si mesmas. Isso. Quem sabe um dia a gente não desvenda esse mistério, né? Seria incrível. Imagina,
Acessar as memórias da nossa primeira infância. Um dos autores do estudo falou que isso seria quase ficção científica. Viajar no tempo, dentro da nossa própria mente. E engraçado pensar que mesmo um evento marcante como o Brasil ser o campeão em tomar banho... A gente não vai se lembrar disso da nossa infância por causa da amnésia. É verdade. Bom, saindo das lembranças perdidas, vamos para uma notícia local que chocou a gente. O desabamento da igreja em Goiânia. Uma tragédia. O teto da igreja videira desabou durante a instalação de painéis solares. Imagina o susto. E parece que o peso das placas sobrecarregou a estrutura. Era mais de 2 toneladas de painéis. Nossa! E teve gente ferida. Um trabalhador se machucou e foi levado para o hospital. Que triste. Mas outros 4 ficaram presos nos escombros. Meu Deus. Mas foram resgatados. Ufa, olha bem. Mas a Defesa Civil recomendou a demolição do que sobrou da estrutura. Que prejuízo enorme. E o pior é que a obra não tinha autorização. Tipo, tava irregular? E a igreja também não tinha o certificado de conformidade. Falta de planejamento total. E para piorar a situação, surgiram campanhas falsas de arrecadação de fundos. Sério? Que absurdo. Gente se aproveitando da tragédia. A polícia tá investigando tudo. Uma lição, cara, sobre a importância da segurança. Planejamento, seguir as normas, tudo isso é essencial. Com certeza. Pra gente fechar o programa de hoje, vamos falar de um tema delicado. A infidelidade. O Marcelo Toledo trouxe uma visão bem direta sobre isso. Sem papas na língua. Ele descreve como a traição geralmente começa com pequenas mentiras, segredos. Que vão crescendo com o tempo. E aí, bum, acontece a traição. Ele fala que a infidelidade é um sintoma de uma falha de caráter. Tipo, a pessoa que trai o parceiro tende a ser desonesta em outras áreas da vida também. E ele critica a forma como a traição é banalizada hoje em dia. Tipo, todo mundo trai. Mas ele mostra como essa atitude destrói a confiança, a autoestima. Causa um dano enorme, tanto para quem trai quanto para quem é atraído. E ele faz uma pergunta bem forte. Tudo isso valeu a pena? Será que os momentos de prazer compensam a dor que você causa? E ali define homem de verdade como alguém que tem integridade, honra. Que age de forma ética, mesmo quando ninguém tá vendo. O caráter da pessoa. E ele conecta a fidelidade no relacionamento com a fidelidade na vida como um todo. Tipo, se você não é fiel à sua palavra, você não é fiel a nada. Exatamente. A traição quebra a confiança. Sem confiança não se constrói nada sólido. Uma reflexão profunda sobre honestidade e lealdade. Sem dúvida. Bom, acho que esse é uma boa viajada hoje, hein? Passamos pelo espaço, pela mente humana, por questões sociais, éticas. Uma verdadeira mistura de temas. E essa é a ideia do Deep Dive, né? Mostrar como diferentes fontes de informação podem nos trazer insights novos. E te fazer pensar sobre o mundo de uma forma diferente. Então, para terminar, fica a pergunta. Qual desses temas te impactou mais? O que ficou na sua cabeça? Continue explorando, pesquisando, questionando. A gente te espera no próximo Deep Dive. Valeu, pessoal.